Olá pessoal, professor Delvaney aqui. Então, neste vídeo será mostrado como efetuar a simulação de um firmware, certo, no Kyle. Então, a ideia é implementar um firmware utilizando linguagem de programação C no software Kyle e no próprio Kyle fazer a simulação desse firmware, certo, utilizando a biblioteca desenvolvida pelo professor Jonathan Valvano. Ele chama essa biblioteca por ValvanoWare, ok? Então, basicamente, aqui na figura é mostrado um diagrama de blocos com as principais etapas desse procedimento, tá? Então, a primeira etapa é entrar aqui no link do professor Valvano e obter essa biblioteca, tá? ValvanoWare. É um arquivo de 75 MB que ele tem que ser instalado em seguida que se instala o software Kyle, certo? Uma vez que for instalado a ValvanoWare, será possível observar que ela também instala uma pasta denominada labware, tá? Essa pasta contém uma série de exemplos, arquivos auxiliares, cabeçalhos, arquivos .h de definições. Tudo isso pode ser utilizado na programação de microcontroladores, tá? Então, qual é a finalidade aqui nesse vídeo? Ao fazer essa simulação, a gente vai usar esse exemplo que está aqui, tá? Hello Launchpad. Então é um exemplo mais simples possível, desenvolvido pelo professor Valvano e a sua equipe, ok? E aí, uma vez que a gente instala e a gente tenta rodar esse exemplo, o simulador, o compilador, no caso, o Kyle, ele vai pedir um arquivo de suporte, porque isso aqui é uma coleção de arquivos que oferecem suporte ao Kyle, aos projetos desenvolvidos no Kyle 4.0 e anteriores a este, tá? Então a gente vai observar que vai ser necessário fazer download dessa biblioteca também. Aí essa biblioteca ela é disponibilizada pelo próprio fabricante nesse link que está aqui. Então uma vez que a gente escolhe, a gente faz o download da biblioteca do professor Valvano, que a gente escolhe o projeto que vai ser simulado, a gente obtém arquivos que oferecem suporte a esse projeto. Com isso, nós vamos utilizar aqui o botão de compilar, tá? Que no software é denominado build. E uma vez compilado e na ausência de erros, a gente vai usar a depuração e simulação, tá? Ou seja, a gente vai efetivamente rodar esse código, essa simulação, e ver se o código ele executa o que foi solicitado, certo? Então, começando com esses procedimentos, a primeira coisa que a gente vai fazer, além de apagar aqui essas informações, é mostrar onde se encontra esses arquivos da ValvanoWare, certo? Então, a gente observa que aquele site que foi compartilhado, ele está aqui, certo? Então é necessário fazer download dessa Texas, tá? Então a ValvanoWare ela está aqui dentro. Então a gente faz download desse arquivo, é 46 MB, tá? Não é 75. Uma vez que o download for concluído, tá? E eu já tenho esse download aqui, ok? Então a gente parte para o download da biblioteca Legacy Support. Lembrando, isso aqui é necessário só se o simulador pedir, tá? Se o simulador não pedir, não precisa. Mas se ele pedir, no meu caso ele pediu, vocês conseguem fazer o download desse arquivo que está aqui, certo? Porque a gente está usando o Cortex M Devices, ok?
Então, uma vez que a gente fez download desses materiais e que a gente fez a instalação da biblioteca, aí a gente vai observar que fazer a instalação é um procedimento simples, tá? Então, a gente clica com o botão direito aqui, executar como administrador, sim. E aí a gente clica next, preenche o aceita os termos, tá? Lê os termos e aceita. Nesse caso eu já li, vou aceitar. Observem o destino, C2.K ou V5. Então, como eu já fiz a instalação, eu vou apenas mostrar o diretório aqui, certo? Então, a gente vai observar que está aqui, ó, C2.K ou V5. Aí observem que tem a Texaware e a Labware. No exemplo de hoje, a gente vai usar a Labware. Mas vocês podem usar a Texas também, tá? Tem uma série de projetos aqui dentro e todos eles são bem interessantes, tá? A gente vai usar o Hello Launchpad. Então eu vou deletar esse aqui. Opa. Eu vou deletar esse V2. E uma coisa que se costuma fazer, uma boa prática, para não perder o projeto exemplo fornecido pelo professor, a gente copia e cola os projetos e atribui versão 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Ou muda totalmente o nome, certo? Não tem problema. Então agora a gente é necessário, uma vez que está com o simulador aberto, que está com o compilador aberto, está com a biblioteca do professor Valvano instalada. Então a gente vai rodar rapidamente aqui um exemplo e como funciona para executar um projeto. Então a gente vem aqui em Open Project, aí é necessário então colocar o endereço, tá? Então eu vou colocar aqui, eu já tenho o endereço anterior, tá? Vou abrir, voltar aqui na Labware. Esse aqui é o exemplo que foi copiado e colado, tá? E se a gente observar aqui no main.c, aqui está o código principal, tá? Observem que ele tem arquivos de inicialização, ele tem arquivos de objeto, que a gente vai ver depois como funciona, mas aqui está o código, ele tem algumas instruções aqui, certo? Basicamente, ele recebe uma entrada do PF4, que está conectado ao PF4 um botão, e ele manipula as saídas PF3, PF2 e PF1, que na placa ativa são LEDs, tá? Que estão conectados. Então, o código principal está aqui, da linha 50 à linha 62, tá? Basicamente, então, uma vez que a gente tem o código, a gente clica em Build, certo? Observem, nenhum erro e nenhum aviso. Aqui, quando precisa daquela biblioteca Legacy, é nesse momento que ele vai pedir aqueles arquivos lá. Então, é necessário fazer a instalação, reinicia o Kyle e faz esse procedimento novamente, certo? Então, uma vez que a gente compilou e não teve nenhum erro, é necessário vir aqui nesse ícone que se refere a Options for Target. O que seria o Target? Seria um microcontrolador que a gente vai utilizar. Nesse exemplo, a gente não vai usar nenhum microcontrolador, tá? A gente vai usar o simulador. Então, ao invés de marcar aqui algum dispositivo que faz a conexão com o microcontrolador, a gente marca usar simulador, ok? E a gente deixa essas linhas aqui também que já são nativas do exemplo. Então a gente clica aqui em OK, certo? E a gente faz mais uma coisa que é vir aqui em Peripherals. Por enquanto não tem nada. Então a gente vai clicar aqui em iniciar a sessão de depuração. Então, através desse início de sessão, observem, apareceu aqui esse objeto. O que esse objeto tem, pessoal? Duas chaves e três LEDs, ou seja, o objetivo desse objeto é simular o kit TM4C123 da Texas, que é o que a gente deseja aqui.
Então a gente vem aqui e clica em Run, certo? Então a gente clicou em Run, observem, até agora ele não executou nada, mas o código está rodando. Então quando a gente interage com o SW, com o PF4, tá? Antes de interagir com ele, observem que o código ele já fica interagindo com os LEDs, tá? Então ele fica piscando os LEDs a cada 0,1 segundo. Quando a gente interage, tá? Observem que ele rodou todas essas linhas aqui, pois está verde, tá? Então, com isso a gente conclui que a nossa simulação está funcionando. E esse aqui é um projeto base, tá? Se a gente copiar esse projeto e colar, renomear, mudar o código que está aqui no main, mudar o código de inicialização dos periféricos, a gente consegue simular qualquer outro firmware, desde que seja para esse dispositivo, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.